Olá, meu nome é André Soares e neste módulo vamos entender através de um exemplo como se parte de um conjunto de evidências para chegar a uma recomendação através da metodologia GRADE. Começaremos sempre com o paciente no centro do cuidado. Imaginamos um senhor de 60 anos admitido no pronto-socorro com tosse produtiva e febre há 3 dias. Sua radiografia de tórax mostra uma hipotransparência nova, e o colega do plantão anterior já fez o diagnóstico de pneumonia comunitária e iniciou o uso de antibióticos. Um colega na corrida de leitos questiona se corticoides não teriam um papel importante na melhora clínica deste paciente. A pergunta clínica pico gerada a partir dessa dúvida será: em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, a adição do corticoide sistêmico ao tratamento convencional, comparado ao tratamento convencional, é capaz de alterar as taxas de mortalidade, internações, ventilação mecânica, CTI, ou seja, todos os desfechos clínicos importantes para o paciente? Não podemos nos esquecer também dos desfechos relacionados aos efeitos colaterais, como hiperglicemia, delírio ou hemorragia digestiva alta por úlcera de estresse. Fazendo nossa busca com o objetivo de encontrar a melhor resposta possível no menor tempo possível, podemos ir direto para um sumário, por exemplo, a Diretriz Brasileira de 2009, que traz a seguinte recomendação: em pacientes com PAC grave e hipotensão, apesar da reposição volêmica, observe que essa recomendação diz respeito a um grupo específico de pacientes que tem, na verdade, o choque séptico. Não há nenhuma recomendação para o uso do corticoide em pacientes com pneumonia comunitária em geral. Descendo um pouco mais, então, na pirâmide de evidências e partindo para fontes que não são pré-analisadas, podemos usar, por exemplo, o buscador epistemônicos que vocês já conheceram em um vídeo anterior. Utilizando as duas palavras-chave corticoide e pneumonia, ou seja, intervenção e população, chegaremos rapidamente ao que eles chamam de matriz de evidências, que coloca todas as revisões temáticas que respondem a esta pergunta pico nas linhas horizontais da tabela e os estudos individuais, ensaios clínicos, nas colunas. Note pela data dos ensaios clínicos que metade da evidência disponível sobre o assunto foi publicada após a recomendação de 2009 da Diretriz Brasileira. Logo, provavelmente teremos novidades sobre o assunto. Essa é uma maneira visual muito útil para se identificar qual é a revisão sistemática mais ampla e abrangente sobre o assunto. Nesta aqui fica fácil identificar quais são as duas revisões que contêm mais estudos que respondem a esta pergunta pico. Esta revisão, publicada em outubro de 2015, é uma das melhores sínteses do conjunto de evidência que responde a esta pergunta pico. Vamos olhá-la mais de perto e tentar entender como que, a partir de um conjunto de evidências que abrange vários estudos individuais, podemos chegar a uma ou mais recomendações prontas para aplicação clínica. E a forma mais transparente para chegar na recomendação é esta metodologia chamada de GRADE. Esta metodologia faz a ponte entre esse conjunto de evidências, que é global, ou seja, é o mesmo para qualquer pessoa que fizer a busca, e gera recomendações que são locais, ou seja, individualizadas para aquele paciente e aquela população específica. Na metodologia GRADE, essa recomendação pode ter 4 níveis diferentes. Ela pode ser fortemente a favor, ela pode ser fracamente a favor, ela pode ser fortemente contra ou fracamente contra a intervenção. São 4 também os fatores que vão pesar para decidir qual será essa recomendação. E a qualidade do conjunto de evidências é apenas um desses 4 fatores, porque temos que pensar também entre a balança entre os desfechos positivos e negativos, os valores e preferências dos pacientes, os custos e as dificuldades de execução de cada intervenção. De forma sumária, para fazer a ponte entre um conjunto de evidências e as recomendações, faremos uma recomendação forte apenas quando todos estes domínios forem claros e provavelmente consenso entre gestores, médicos e pacientes. Qualquer outra combinação, ou seja, quando um desses fatores não estiver muito claro, a recomendação provavelmente será fraca, seja a favor ou contra determinada intervenção. Estes itens 3 e 4 provavelmente são aqueles que mais influenciam no fato das recomendações serem locais e sujeitas às individualidades de cada situação ou paciente. Já os 2 primeiros itens são mais globais e com os seus dados disponíveis nos estudos. Eles devem estar claros e disponíveis para que sejam acrescidos dos 2 últimos para a tomada de decisão. Daí a importância de uma tabela que sumariza esses 2 domínios
a quem está fazendo uma recomendação, ou seja, uma síntese transparente e fidedigna do efeito de todos os desfechos relevantes nessa pergunta pico. Em outras palavras, estamos sumarizando o tamanho do efeito e a confiança nessa estimativa do efeito para cada um dos desfechos encontrados. Estamos falando da tabela chamada Summary of Findings, ou a sigla SOF, que é cada vez mais utilizada. Logo, as tabelas de sumário de achados têm de ter no mínimo 3 colunas. A primeira para listar os desfechos, a segunda para mostrar o tamanho do efeito, preferencialmente em valores absolutos, e a terceira para nos mostrar a confiança naquela estimativa de efeito. Esta é a tabela de sumário de achados da nossa revisão sistemática sobre corticoide na pneumonia. Note que a coluna do meio mostra a estimativa do efeito em valores absolutos e a coluna da direita mostra a confiança ou a certeza nessa estimativa. Olhando mais de perto para esta primeira parte, já conseguimos ver os riscos de cada desfecho para o grupo intervenção, placebo e calcular a sua diferença, que será a redução absoluta do risco, e bem à direita ver quão impreciso esse resultado é, que é o intervalo de confiança. Apenas com esses dados, já temos uma clara ideia daquele segundo domínio, que é a balança entre os benefícios e riscos. Fica claro que há uma redução razoável de desfechos importantes como mortalidade, ventilação mecânica, tempo de internação em CTI, tempo de hospitalização, às custas de um aumento discreto na taxa de hiperglicemia. Em seguida, temos que voltar para a tabela e olhar a confiança em cada uma dessa estimativa. Mas neste momento já temos uma consulta mais rápida que podemos eventualmente já estar prontos para tomar uma decisão de se queremos ou não utilizar determinada intervenção. Este é o maior objetivo da tabela de sumário de achados. Para fazer uma avaliação mais detalhada do motivo que levou a essa confiança nas estimativas, podemos lembrar dos domínios que levam à classificação da qualidade das evidências como alta, moderada, baixa ou muito baixa. Sabemos que ensaios clínicos randomizados, os RCTs, ou revisões sistemáticas desses estudos, são inicialmente evidências de alta qualidade e podem ser rebaixados em 1, 2 ou até mais níveis se houver algum problema sério ou muito sério em algum destes domínios de avaliação da qualidade do conjunto de evidências. Estes 5 domínios, risco de viés, imprecisão, medidas indiretas, inconsistência e viés de publicação, podem rapidamente ser olhados também numa segunda tabela que geralmente está disponível no artigo. Se formos analisar cada um destes, ao reconhecer que os autores fizeram uma busca ampla em várias bases de dados, tiveram critérios de inclusão e exclusão que mostraram que a revisão sistemática tem foco e serve uma pergunta pico bem estabelecida, foram explícitos para dizer como selecionaram os estudos a serem incluídos na análise e fizeram também alguma análise para detectar se houve viés de publicação. Podemos dizer que este perfil de evidências não tem nenhum problema nos domínios dados indiretos ou viés de publicação. Para analisar o risco de viés do conjunto de evidências, os autores nos mostram a análise crítica de cada estudo individual. No caso deste estudo, essa análise foi mostrada em uma tabela cuja primeira coluna contém os estudos incluídos na revisão sistemática e cada uma das outras colunas os domínios que devem ser avaliados para o risco de viés. Esses resultados são posteriormente sumarizados em 3 categorias, dizendo se há um cometimento grave, muito grave ou nenhum comprometimento pelo risco de viés. Note que para a maioria dos desfechos analisados, não há rebaixamento do conjunto de evidências por este domínio. Por último, mas não menos importante, devemos fazer a análise da inconsistência e da imprecisão deste conjunto de evidências. Esta análise é feita no gráfico que chamamos de Forest Plot. Neste gráfico, podemos ver a taxa de eventos em cada grupo, intervenção e controle, saber o tamanho absoluto dessa redução e o seu intervalo de confiança também em valores absolutos que vai nos dar os dados sobre a imprecisão. No caso do desfecho mortalidade, sabemos que a taxa no grupo controle foi de 8,5% e no grupo intervenção de 5,7%, podendo variar de uma grande redução de 3,7% ou até um
aumento marginal de 0,1%, passando a um total de 8,6%. Esta possibilidade de eventual aumento ou efeito nulo é que motivou os autores a considerar o conjunto de evidências para o desfecho mortalidade como impreciso. Se formos olhar o subgrupo de pneumonia comunitária grave e não grave, veremos que os resultados para a pneumonia grave foram menos imprecisos, sugerindo que o efeito parece ser mais consistente neste grupo. Também para o desfecho ventilação mecânica, esta imprecisão não é tão importante, e mesmo na pior das estimativas, a intervenção continua reduzindo o risco de ventilação mecânica. Note que para esses dois desfechos, a qualidade do conjunto de evidências não seria rebaixada no quesito imprecisão. Para falar em consistência, precisamos olhar o forest plot o valor de I², que preferencialmente deve ser menor do que 25%, ou podemos traçar uma linha paralela à estimativa do efeito e ver que ela cruza todos ou a maioria dos intervalos de confiança, o que quer dizer que qualquer um dos estudos, se fosse replicado, poderia chegar no efeito final da meta-análise. Nunca podemos também nos esquecer dos efeitos colaterais, dos danos que também devem ser analisados um por um e incluídos na nossa tabela de sumário de achados para que seja tomada uma decisão clínica. E para esta pergunta clínica, seria essa recomendação forte ou fraca? Olhando para o conjunto de evidências, sabemos que a maioria dos desfechos encontrados foi de qualidade moderada ou alta. Então, dizemos que temos um conjunto de evidências de qualidade global moderada. E olhando para a balança de riscos e benefícios já vista na tabela de sumário de achados, podemos fazer uma recomendação fraca ou forte sobre este assunto. O grupo do UpToDate, após olhar esta mesma tabela, concluiu o seguinte: recomendamos uma recomendação forte para todos os pacientes hospitalizados graves, aqueles que precisam de terapia intensiva, e sugerimos que seja considerado, ou seja, uma recomendação fraca para os demais pacientes hospitalizados. Note que nenhum paciente ambulatorial foi incluído nesses estudos. Aqui, chegamos no final de um exemplo de como uma recomendação foi gerada a partir de um conjunto de evidências e quais os motivos que a geraram podem ser facilmente encontrados na tabela de sumário de achados.